Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Alzi e esse é o Cena Master. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o episódio que acabou de sair de O Diário de um Vampiro. Saiu o quarto episódio dessa temporada alucinante, porém foi um episódio diferente, ele não veio falando muito daquela ação, não veio trazendo aquela ação toda que a gente conhece, que o seriado tem, aquela adrenalina louca, aquele romance afogante, não trouxe essas coisas, mas trouxe uma história e muita emoção. O episódio começa com a Sybil contando de onde ela vem e qual os seus objetivos. Bom, os objetivos ela não contou todos, mas ela deixou bem claro que ela tem um chefe e que tudo que ela faz não é só por causa dela mesma. E dá pra nesse episódio a gente sentir um pouquinho de empatia pela Sybil, porque ela na verdade não é tão ruim do jeito que ela aparenta ser. Ela tem um porquê para ser desse jeito e a gente descobre que ela não é só má simplesmente porque quer ser. Nesse episódio, Sybil conta a história de Arcadians, ou mais conhecido como codinome de Cade. Sim, Cade era um homem que foi o primeiro psíquico da história da humanidade. Esse primeiro psíquico da história da humanidade era um ser humano muito bondoso, muito carinhoso, que ajudava a todos e amava a todos. Porém, teve um custo muito caro essa sua inocência em relação aos seres humanos. Porque nós sabemos que os seres humanos detestam tudo que desconhecem e de tudo que é diferente. E eles acabam cometendo atos de atrocidade, a gente sabe disso, por causa do medo e da diferença e da desconfiança em relação a outros. E isso foi o que aconteceu com Cade, infelizmente. Cade lia a mente das pessoas e podia entrar na mente das pessoas. E ele queria usar esse dom que ele ganhou para ajudar os outros. Mas nem todo mundo quer ser ajudado, não é mesmo? E as pessoas se rebelaram contra ele e acabaram assassinando ele devido a essa diferença que ele tinha, porque ele era diferente de todo mundo. Eles resolveram matar ele. Nesta mesma vila de onde era o Cade, todas as pessoas que desenvolviam esse dom psíquico, né? Todas as pessoas que desenvolviam esse dom psíquico, elas eram exiladas da vila, né? Elas eram mandadas embora e eram condenadas à vida eterna. A vida eterna não. Eram condenadas a viver numa ilha distante que tinha e que era um lugar infrutífero. Ou seja, não crescia nada naquela ilha, então provavelmente você morreria de fome. E a nossa amiguinha Sybil foi mandada para essa ilha porque descobriram que ela era diferente. E nessa ilha, gente, ela acaba conhecendo a sua irmã. Irmã porque elas tinham uma amizade tão forte, elas eram tão conectadas, elas sentiam que elas eram mais que amigas, tinha algo a mais. E essa amiga, essa irmã é a Celine. Sim, gente, a Celine, aquela mulher tá parecendo uma novela mexicana, né? Sim, a Celine, aquela bondosa, carinhosa, meiga, babá das filhas do Rick. Logo agora que eu achava que o Rick ia conseguir ter o amor perfeito ou ter um rumo na vida dele, tudo desanda como sempre. Mas isso daí fica pra outra parte, eu vou começar falando um pouquinho sobre Celine. Celine era a irmã da Sybil, que também é uma sereia, pois temos sereias em dose dupla. E a Celine, ela era má mesmo, porque a Sybil, ela era boazinha, né? Ela tinha aquela doçura, bondade no coração e tal. Mas a Celine não, ela não gosta das pessoas, ela quer se vingar de todo mundo que condenou ela nessa vida solitária, né? Nessa vila, como não cresce comida nenhuma, elas precisam atrair as embarcações com a mente e fazê-los naufragar para que a comida venha pela correnteza e elas possam se alimentar. Mas quem faz isso é a Celine, porque no comecinho a Sybil não sabia que era assim que ela conseguia a comida. E ela começou a ficar muito triste, muito decepcionada e ficou muito chateada quando ela descobriu que esse era o jeito que a irmã dela arrumou pra ter comida para as duas. E ela pediu para que ela parasse, que nunca mais fizesse isso, e ela prometeu e falou que nunca mais ia fazer. Só que ela começou a agir de um outro jeito. Ela continuou esperando, né, as embarcações irem. Daí ela percebeu que nas embarcações não estava mais indo comida, apenas os marinheiros. E sim, ela foi capaz. Ela começou a cortar os marinheiros em pedacinhos e levava para a irmã se alimentar, sem ela saber. Então a Sybil se alimentou durante anos
de carne humana sem saber. Até o dia que ela descobriu, ficou muito chateada, muito magoada, confrontou a Celine e a Celine confessou que era isso que ela estava fazendo, que era o jeito que ela acreditava que elas tinham pra conseguir sobreviver. Só que a Sybil não aguentou, gente, com isso daí, sabe? Ela não aguentou saber que ela se alimentou de outros seres humanos, que essas coisas todas aconteceram, ela se sentiu muito mal com isso, e ela se jogou de um penhasco. E ela tava quase morrendo e tal, e a Celine chegou, ficou sofrendo, chorando, porque não sabia o que fazer, como fazer pra salvar a vida da irmã. E foi aí que aquele nosso amiguinho do comecinho, que eu contei pra vocês a história, o Cade, apareceu. E Cade fez um trato com a Celine, de que ele salvaria as duas, daria às duas a imortalidade, e as duas iam dar pra ele essas almas humanas pra ele se alimentar. Não sei se ele se alimenta, não sei o que ele faz com as almas, mas ele pega as almas. Eu imagino que seja pra consumir poder, igual era com Aida. Eu acho que é mais ou menos esse rumo da história, eu não tenho certeza. Então, elas fazem esse trato, só que tem um detalhe nesse trato. Pra elas se manterem jovens e bonitas, elas precisam se alimentar de carne humana. E a Sybil, não querendo isso, né, infelizmente ela foi obrigada, porque a irmã dela fez o trato por ela, e ela agora se vê nessa situação de, né, não sei o que aconteceu na continuidade da vida dela, mas acabou sendo assim, e ela virou o que ela é hoje. Outro ponto muito interessante que aconteceu foi o fato deles conseguirem introduzir o Matt de volta, porque eu tava sentindo saudade dele já. Fazia tempo que começou a temporada e até agora a gente não tinha visto ele firme ali e tal, legal. E eles colocaram o Matt de volta. O Damon tentou matar o pai do Matt. Gente, o Damon, nossa, não aguento mais ele. Infelizmente eu tô cansando do Damon, gente. Não achei que isso ia acontecer um dia. Mas ele tentou matar o pai do Matt, mas o Matt impediu a ele de fazer isso. Porém, ele conseguiu encontrar o que ele estava procurando, que é um artefato que eu acho que é pra Sybil. E eu acho que a Sybil quer para o Hades. O Damon agora trabalha pro Hades também. E ele pegou esse artefato e ele vai levar pra Sybil de volta. E infelizmente, no vídeo passado, eu falei pra vocês que não sabia se o Damon tinha matado ou não o Tyler. Mas sim, ele matou o Tyler. Apareceu o Tyler morto lá, eu fiquei muito triste, muito chateada, porque eu realmente não queria que isso tivesse acontecido. Eu fiquei muito decepcionada com o personagem do Damon, porque eu gosto dele, mas não sei se tô gostando desse rumo que ele tá indo. Porém, ele está com medo, ele está assustado, e foi por isso que ele desligou a humanidade dele também, porque ele conheceu um pouquinho do que ele pode ter se o Hades, o Cade levar ele. Então dá pra entender um pouquinho porque ele fez isso. E o Cade também quer o Stefan, gente. Agora esse é o perigo, esse é o medo, porque ele também quer o Stefan. E eu não sei se ele vai conseguir fazer isso daí, é bem chato. Se a gente perder o Stefan também, já basta o Enzo e o Damon, né? Perder o Stefan, daí é meio que sacanagem. Mas vamos ver o rumo que a história vai levar em relação a isso. Outro ponto chato que aconteceu também foi o fato que a Celine, ela entrou na cabeça da George, sabe a George, a estagiária do Alaric, e fez a George ir atrás do Alaric e trancar o Alaric. Então o Alaric, na cabeça dele, a George é a verdadeira irmã da Sybil. Só que a Celine comeu. Gente, ela matou e comeu a George. E a George foi pra algum lugar que a gente não sabe onde é, que ela foi sugada. E eu acho que ela foi pro inferno. Porque tudo que todos os que elas matam, né, vão pra esse Cade. E agora vamos ver, né, se esse Cade pretende aparecer, se ele vem pro mundo, o que ele quer fazer. Porque, na verdade, ele é o chefe delas, né. E, ó, apesar de tudo que aconteceu, né, as duas não são mais ligadas, não são mais irmãs queridas, porque a Sybil não quer ver a Celine nem pintada de ouro. É bem interessante esse fato de uma querer ficar perto da outra, mas a outra não querer essa amizade por causa de tudo que aconteceu. É bem parecido com a história do Damon e do Stefan, então eu acho que foi por isso que a Sybil escolheu o Damon. Do mesmo jeito, aquela pessoa que não escolheu o destino que recebeu, né, o fato de ter se tornado vampiro, e ela o fato de ter se tornado essa sereia tão assustadora. Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foram mais ou menos esses pontos importantes, né, que aconteceram na série. O fato da gente descobrir quem que é a verdadeira irmã da Sybil, que é a Celine. O fato da gente entender que tem mais uma pessoa introduzida nessa história, um vilão ainda muito mais poderoso que essas duas sereias, algo que é assustador também. O fato da gente saber que o Tyler infelizmente morreu mesmo. Essa morte da George que levou ela pra algum outro lugar também é algo questionável. E o fato de existir realmente esse inferno, e esse inferno ser comandado por um psíquico, né? São alguns pontos meio estranhos, meio diferentes que aconteceram nesse episódio, muito interessante
interessante se a gente for pensar, né? E dos quais a gente tem que raciocinar um pouco pra ver que rumo essa série vai tomar. Bom, gente, foi isso. Esse episódio foi bem curtinho, foi bem simplesinho, porque ele foi mais histórico, não teve muita emoção. E era isso que eu tinha pra contar pra vocês. Esse foi o resumo de o Diário de um Vampiro dessa semana, episódio 4. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e beijos! Até a próxima cena!